leitura de texto. Então, vocês têm que pensar em quem vai ler o texto que vocês estão escrevendo. Qual é o público-alvo, ok? Tá? Então, presta atenção agora nessa outra imagem que eu vou colocar. Olha só. Dicas para a produção de texto. Vamos ler juntos. Quando escrevemos um texto, imaginamos que alguém irá ler e queremos que a pessoa esteja lendo, entenda nosso pensamento. Foi o que eu acabei de falar, o público-alvo. Por isso, o texto precisa ter coerência, isto é, princípio, meio e fim. Quantas vezes eu já falei isso para vocês? Lembre-se que o texto é dividido em parágrafos, que são as partes do texto, e são necessários pelo menos 3 para o texto ficar mais fácil de ser entendido. Um para o começo, um para o desenvolvimento da história e um para finalizar. Os parágrafos sempre começam com letra maiúscula e possuem um espaço entre a margem do caderno e o seu início. Lembra que a gente botava os 2 dedinhos para marcar o parágrafo? E para cada parte da história podemos usar palavras e expressões adequadas. Observe abaixo essas palavras. No começo, você pode usar essas expressões. Era uma vez, certo dia, um belo dia, numa noite. No meio da história, você pode escrever a partir daí, de repente, neste momento, então. E para finalizar, você pode usar finalmente, porque, por fim, portanto. Então, essas expressões são dicas para vocês usarem no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. Se chegar a redação para mim hoje, o corpo do texto inteirinho num parágrafo só, sem dividir em 3 parágrafos, eu vou mandar de volta com uma carinha brava assim, ó. Tá? Viu? 3 parágrafos no mínimo para conseguir contar uma história, começo, meio e fim. Essas expressões que eu coloquei aí na imagem, para usar no primeiro parágrafo, no começo do segundo parágrafo, no começo do terceiro parágrafo, são expressões que a gente chama de conectores ou conectivos. Por quê? Porque elas servem para conectar, associar o que está escrito ao primeiro parágrafo com o segundo, para mostrar que tem a ver, e depois juntar o terceiro e mostrar que tem a ver. Essas expressões conectivas ou conectores fazem com que o seu texto tenha muito mais sentido. Então, hoje, quando vocês forem escrever a produção de texto de vocês, vocês vão usar os termos conectivos. Vou mostrar uma outra imagem que também fala dos termos conectivos. Se liga, ó. Presta atenção. Mas como que eu uso um conector? Como que eu dou sentido para o meu texto? Então, número 1, releia sempre seu texto e cuide para não perder a ideia central. Qual que é a ideia? Qual que é a história que eu quero passar? E aí você usa esse quadro para ampliar o seu vocabulário. Por exemplo, se eu quero dar uma ideia de adição, se eu quero mostrar que alguma coisa aconteceu além daquilo que eu já contei, então eu tenho esses conectores que estão no quadrado amarelo. Além disso, ainda também se pode mencionar que aconteceu isso na história. Um subtema, tá? Significa que você está colocando uma ideiazinha ali que tem a ver com o que você está falando. Então, você pode usar em relação a isso, também posso contar que, tá? Ou no que se refere a este assunto, também podemos falar isso. No que diz respeito a este assunto, são termos conectores. Contraste, tá? O que é o contraste? São termos contrários. Se eu falar assim, ó, eu gosto muito de sorvete, embora ele me deixe resfriada. Então, é o contraste. Eu posso usar embora, em contrapartida, por outro lado, tá? Termo de alusão. Segundo, de acordo com, conforme, tá? O alusão é quando você tá falando que uma coisa tem a ver com a outra. Por exemplo, assim, olha, conforme a lei número tal, possivelmente nós vamos voltar a trabalhar, tá? Então, eu estou fazendo referência àquela ideia.
causa, ó o quadradinho azul aí da segunda linha, causa, tá? Uma das justificativas, ou como, ou já que isso aconteceu, eu posso dizer que, parará, 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 visto que, ideia de conclusão, quando eu vou terminar a minha redação, eu posso usar desta forma, deste modo, em suma, nesse sentido. Ideia de explicação, isso ocorre porque, porquanto, pois, conceito, quando eu vou definir alguma coisa. Entende-se por baralho um jogo de cartas que a gente usa para jogar tal e tal jogo, tá? Então, quando você vai explicar, você usa. Define-se como, ou finalidade. Para que? A fim de que? A fim de que a bruxa fosse jogada no caldeirão, Maria empurrou ela lá para dentro. Então, usei um termo conectivo de finalidade. Ou de exemplificação. Um exemplo disso, tá? Quando você vai falar assim, eu gosto muito de sorvete. Um exemplo disso é que sábado eu tomei um balde de 1 quilo de sorvete. Número 3, aí embaixo, leia muito. Leia muito. Mais uma vez, para quem não ouviu, leia muito. E identifique como os conectores são usados em textos do seu dia a dia. Ao escrever, procure sinônimos. Assim você fica fera e não deixa seu texto repetitivo. Perceberam que escrever um texto não é simplesmente pegar uma folha de papel e escrever ali meia dúzia de palavras? Tem toda uma técnica por trás para que o seu texto fique perfeito. E hoje eu vou querer textos perfeitos para eu ler, porque eu estou muito afim de ler textos perfeitos hoje. Vamos lá? Para fechar as dicas, saca só. Se liga nessas outras dicas. Não esqueça de colocar um título no seu texto. Exemplo, José e a pipa azul. Não existe texto sem título. Observe a escrita das palavras. Se precisar, você pode tirar sua dúvida com a professora. Sua professora está no WhatsApp. Com algum familiar, com algum amigo, ou utilizar um dicionário. Use os sinais de pontuação, pelo amor de Deus. Porque além de mostrar pausa na fala e entonação da voz, eles também expressam nossas emoções, intenções e dúvidas. Não esqueça de colocar letra maiúscula nos substantivos próprios, como o nome de pessoas e lugares, e coloque letra maiúscula também no início das frases. Nossa, eu quero fazer um risco vermelho imenso nos textos que chegar para mim com nome de gente sem letra maiúscula. Eu vou fazer um X assim, ó, e vou mandar de volta, tá? Lembre-se que entre uma palavra e outra tem que ter um espaço, gente, pelo amor de Deus. Escreva suas frases completas para que o leitor te entenda. Exemplo, pai, posso jogar bola na pracinha? E, claro, leia seu texto novamente antes de entregar. Com essas dicas, tenho certeza que você vai arrasar em suas produções. Leia seu texto novamente antes de entregar. Leia seu texto novamente antes de entregar. Leia seu texto antes de entregar. Bom, não sei se eu já pedi, mas leia seu texto novamente antes de me entregar. No PDF que eu mandei para vocês hoje, eu coloquei lá um quadro para vocês conferirem tudo que seu texto precisa ter antes de mandar para mim. Por favor, observem aquele quadro para não ter que receber sua redação de volta com um monte de xizinho assim para vocês terem que fazer tudo de novo. Combinado? Então tá bom. Galerinha, vou ficando por aqui. Então, vou esperar a produção de texto de vocês. O tema tá lá no PDF do cronograma da semana, que eu já mandei no grupo, tá? No grupo também vai estar o link para vocês fazerem as provinhas de português e matemática. Não precisa ter pressa, vocês têm até sexta-feira para fazer as provinhas. Combinado? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, que eu tô lá esperando vocês. Beijãozão.